E aí, galera, dá uma olhadinha comigo nesse exercício agora. Olha só, são dados 2 fios de cobre de mesma espessura e uma bateria de resistência interna desprezível em relação às resistências dos fios. O fio A tem comprimento C e o fio B tem comprimento 2C. Opa, o dobro do comprimento. Opa, será que isso mexe alguma coisa? Tá? Ele está falando de 2 fios, tá? De mesma espessura, mesma área, mesma bitola, só que um fio é mais comprido, outro fio é mais curto. Tá? O que mais? Inicialmente, apenas o fio mais curto, que é o fio A, é ligado às extremidades da bateria, sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Em seguida, liga-se também o fio B, produzindo-se a configuração mostrada na figura a seguir. Nesta nova situação, pode-se afirmar que, puxa, antes de eu analisar as alternativas, gostaria que vocês viessem aqui comigo, tá? Para a gente estudar esse caso, que é o seguinte: o cara colocou uma bateria. Bateria, eu conheço aí, ó, bateria. Fonte, força eletromotriz, E. Ok? Aí acontece, a essa fonte foi ligado um fio, certo? De comprimento C, que tem, então, esse fio tem uma resistência. Essa resistência é dada pela equação que rola, ρL sobre A. Joia? Aí, o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar essa mesma fonte e vou ligar essa fonte a um fio de comprimento C, o mesmo fio de comprimento C, quer dizer que tem resistência R, certo? Mas eu vou ligar agora um outro fio que tem comprimento 2C, opa, o dobro do comprimento. Então, o dobro do comprimento vai ter 2R. Por quê, Pica-Pau? A equação não é rola. Então, são 2 fios de mesmo material, certo? Um fio de comprimento C, né? Ele trocou a letra L aqui e colocou no lugar da letra L a letra C, de comprimento, tá? L, comprimento, trocou pela letra C. Os 2 fios têm a mesma espessura, então a mesma área. Esse fio aqui, então tem aqui, ó, ρ, C sobre A. Aqui eu vou trabalhar com um fio com o dobro do comprimento. Então, mesmo fio de cobre, então, mesmo material, com o dobro do comprimento. Só que ele tem a mesma espessura. Então, o que eu posso dizer? Aqui eu tenho uma resistência R1, aqui tem uma resistência R2. O que a resistência R2 é? Não é 2 vezes maior que a resistência R1? Então, você fala assim, R2 é igual a 2R1. Certo? Tem o dobro da resistência. Tá, agora, o que isso afeta o circuito? Você tem aqui um potencial A. Qual que é o potencial aqui? A. Qual é o potencial aqui? A. Eu reuni, eu juntei, eu simplifiquei colocando toda a resistência do fio num lugar só. Então, toda a resistência do fio eu coloquei num lugar só. Se aqui é A, aqui vai ficar B. Aqui é o quê? B. E aqui? B também. Então, lá, AB, AB, AB. O que eu posso dizer? Que estão em paralelo. E no paralelo, a DDP é constante. Não é verdade? A DDP é constante. Beleza. Aqui também era, ó. Aqui era A. Aqui era A. Aqui B. Aqui B. Então, você fala assim, porque, pô, a DDP não mudou. Exato, a DDP não mudou. Certo? Enquanto era um fio só tinha uma corrente I para esse lado. Quando eu liguei em paralelo, o que aconteceu? Ora, ao ligar essa segunda parte aqui, afeta a corrente que vinha para cá? Não, porque aqui continua sendo AB e ter a mesma resistência. Então, o U igual a R vezes I. Então, não afeta a corrente aqui. O que vai acontecer é surgir uma nova corrente para alimentar esse pedaço. Por isso que a pilha ou a bateria vai gastar mais. Por que vai ter que gastar mais? Porque vai continuar alimentando
a região de resistência R1 e passa agora a ter que alimentar a região de resistência R2. Então, há um aumento de corrente emitida aí pelo gerador. Vamos dar aqui uma olhada nas alternativas? Olha só, nessa nova situação, pode-se afirmar que item A, a corrente no fio A é maior que I? Não, a corrente continua sendo a mesma. Não mudou as características do fio, da DDP, então continua tendo a mesma corrente. Então, item B, a corrente no fio A continua igual a I? Perfeito, a corrente no fio A continua igual a I. Tá? Não há mudança da corrente no fio A. O que acontece é que a bateria agora vai ter que suprir a nova parte ali que está em paralelo. Lembra, no paralelo, para DDP ficar constante, então, quanto mais coisas em paralelo, mais demanda de corrente tem que ter. Então, o fio A continua sendo alimentado pela corrente I, agora surge uma nova corrente para a parte B. Belezinha? Valeu, galera!